explicar o que é que significa graça. Porque eu tenho visto isso na nossa vida como não somente uma entrada na vida espiritual, mas a necessidade de viver pela graça e viver nesta consciência que Deus está em nós e está a fazer o seu trabalho na nossa própria vida. Vamos começar em Efésios capítulo 2, talvez o versículo mais conhecido sobre esse tema. Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, eu sei, em termos teológicos, nós temos a nossa definição, mas às vezes é muito limitado ter somente uma definição, um significado, num assunto tão largo, tão vasto. Primeiro, olhando só para isso, diz que é um dom, é dado. Então, porque é dado, não podemos merecer, não podemos ganhar isso pelas nossas próprias obras. Por isso, Paulo escreve assim, não vem das obras, não vem do nosso esforço. Então, tudo que é do nosso esforço não é graça. É no nosso talento, da nossa capacidade, do nosso empenho, da nossa motivação. E nós fazemos muita coisa com a nossa própria força, coisas boas. Nós podemos gloriar, porque quem faz pela sua força consegue gloriar. Consegue dizer, eu que fiz. Não é? Foi eu que fiz, eu que estudei, eu que trabalhei, eu que dei um esforço e consegui. Então, podemos gloriar. Podemos receber o crédito, receber o louro, né? Por aquilo que nós temos feito. E muitas pessoas dedicam a sua vida para conquistar sucesso, para estudar e melhorar a si mesmo, para conseguir um nível ou estado maior e ficar assim contente com os seus feitos. Mas eu não estou a dizer que não é bom nos esforçar. Eu estou a dizer que essa não é graça. Graça é além da nossa força. Graça é Deus fazendo na nossa vida aquilo que nós não merecemos. Ok? Essa é a primeira parte. Não merecemos. É o seu poder trabalhando ao nosso favor. Quantos de vocês durante este ano chegou a um ponto em que talvez diz a ti mesmo, talvez aos outros, mas pelo menos a ti mesmo, em que diz, eu não aguento mais. Alguém tem chegado a esse nível, né? Eu não aguento mais. Eu não sei como que eu vou viver. Eu não sei como que eu vou ultrapassar isso. Né? Quando nós chegamos àquele estado, seja emocional, seja mental, seja físico, em que nós não temos respostas, em que nós não temos força, neste lugar onde começa a graça. Ok? Nós não podemos merecer, não podemos dizer, mas ela fez um grande esforço, por isso eu vou fazer. Não, não. Não tem nada a ver com o nosso empenho, a nossa força, a nossa dedicação. Tem a ver somente com a vontade de Deus, o seu amor, porque Ele é bom, Ele quer nos abençoar, Ele está a trabalhar na nossa própria vida. Okay? Por isso, salvação nunca pode ser ganho pelas nossas obras, porque é pela graça. É um dom de Deus, dado a nós. Nós podemos somente receber pela fé. Então, graça é Deus dando. Fé é homem recebendo. Okay? Entende isso?
Deus dá a graça, nós recebemos a graça pela fé. E a consequência, o resultado é salvação. Ninguém consegue chegar a Deus, só Deus pode chegar a nós. Ninguém pode se salvar, só Deus pode dar salvação a nós. Okay? Essa é aquela primeira parte que eu quero que nós entendamos. Agora, se nós confiamos nas nossas áreas fortes, nos nossos talentos, nas nossas capacidades, nos nossos bens, nas nossas posições, nos nossos títulos, a Bíblia diz, cuidar quem está em pé, né? Olha que não cai. Porque essa autossuficiência que quase todo mundo procura, eles querem chegar a um ponto, seja financeira, seja física, seja na saúde, em que eles não precisam de mais ninguém, até Deus, que eles estão independentes. E diz, essa é a base do orgulho, né? O orgulho é quando nós confiamos em nós mesmos. E Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que cuida de estar em pé, olha que não cai. Porque em Provérbios diz que orgulho precede a queda. Né? Então, por isso, nós temos que entender o que é graça, porque é só pela graça que nós podemos manter a nossa firmeza. Só pela graça que nós podemos andar para frente. Só pela graça de Deus que nós podemos cumprir a sua vontade e o nosso destino. Só pela graça. Não pelas nossas obras. A segunda, graça é a plenitude de Deus na nossa vida. Porque Deus escolheu de habitar em nós. Quando nós aceitamos Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele habita em nós. Paulo confessou, ele disse que ele tinha toda a razão, todas as qualificações naturais para se gloriar. Ele tinha um currículo tremendo. E quando ele começou a falar do seu currículo, ele disse, eu estou a falar como parvo. Eu sou parvo a falar assim, porque realmente tudo isso é lixo, né? Em comparação daquilo que Deus é. E ele disse uma coisa interessante, ele disse, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Ele estava a reconhecer que ele podia ter muita razão de se gloriar, mas ele disse que só pela graça de Deus que Ele é que é. Okay? Nós temos que ter essa certeza. É só pela graça. É só pela graça. É só pela graça que nós podemos manter a nossa firmeza e cumprir os nossos dias em vitória. É só pela graça. É só pela graça. Jesus é a encarnação da graça. Ele se fez carne e habitou entre nós, mas em Tito 2:11 diz que porque a graça salvadora de Deus se há manifestado em todos os homens. Em inglês usa essa palavra, diz que a graça manifesta em Jesus. Não é? Foi dada aos homens. É incrível. Jesus, quando nós falamos de graça, é Jesus. É Jesus, o seu poder operando em nós. Quando aceitamos Jesus na nossa vida, nós temos graça suficiente. Porque nós temos a plenitude da graça de Deus em nós. Okay? Então, outro aspecto da graça que muitas pessoas não entendem, que a graça é o poder de Deus operando através de nós. Em Atos 4:33 diz o seguinte: os apóstolos davam com grande poder
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Como é possível fazer grandes milagres, maravilhas, prodígios, se não for pela graça de Deus? Quem consegue fazer isso? Não. Durante essa viagem tivemos várias experiências tremendas, porque nós fomos visitar igrejas que nós conhecemos bem, nós já fomos várias vezes a essas igrejas. E ano passado, em 2019, nós estivemos na Suécia, ensinando na escola bíblica, e ficamos na casa de um casal. Um casal são ex-muçulmanos, pessoas da Eritreia e da Kosovo. E quando nós estivemos lá, nós notamos que estava muito triste. Então eu perguntei, então o que passa? O que está mal? Disse que nós fomos ao médico hoje e recebemos notícias que a nossa esposa, a minha esposa, é estéril, não pode ter filhos. E ela estava de arrasto. Porque eu não sei acerca talvez do nosso meio, mas para africanos ter filhos é muito importante. Talvez mais importante do que muitas outras raças. E para as famílias e tudo, eles olham para os filhos como herança, como continuação do nome. Há muitas coisas envolvidas e há muita pressão. E agora vem essas notícias do médico, depois de muitos exames, está estéril, não pode ter filhos. E quando oramos para eles, Deus deu uma palavra, essa foi em setembro de 2019. E eu, em oração, eu vou dizer, eu não lembro orando assim. Eles que me contaram. Mas eu orei e disse que, e depois eu dei uma palavra profética e disse que daqui a 1 ano tu vais ter um filho. Essa foi em setembro. Quando nós chegamos em Suécia, eles apresentaram o seu filho, que nasceu em setembro de 2020. Essa é graça. O que eu fiz? Não fiz nada. Só ouvi do Senhor, só declarei aquilo que Deus me disse, mas Deus que fez o milagre. Então, é por isso eu disse, pelo poder, pelo grande poder e abundante graça. Não é? Deus estava a manifestar a sua presença. Fomos para a Alemanha outra vez. Estivemos numa igreja em Freiburg. E um casal chegou a nós, muito contente, apresentando o seu bebê. Diz, lembra-se, pastor, ano passado tu oraste para nós, olha, o que Deus nos deu? Eu não lembro. Depois eu tive uma fila das pessoas que queriam bebês. Né? As notícias começaram a espalhar. É como que é de mim, não é de mim, não é de nós. É a graça de Deus. Quando nós pensamos que é do nosso poder, da nossa santidade, da nossa sinceridade, da nossa fé, eu vou dizer, aquilo vai abaixo. Porque aquilo, se nós conseguimos gloriar, então não é mais graça. Não é mais graça. Graça opera poderosamente quando nós descobrimos que somos barros, não é? Feito de barro. Somos fracos. Não é? Mas é um engano. É talvez um desejo de ser um super-homem, um super-mulher, em que nós podemos fazer tudo.
E temos alguns versículos que citamos só para justificar a nossa altivez. Mas eu vou dizer, se não for a graça de Deus, somos nada. Não conseguimos fazer nada. Mas Jesus, sendo a graça manifesta, encarnada de Deus, habita em nós. Ele quer mostrar o seu poder através de nós. Paulo fala muito sobre crescer em graça. Pedro também, um dos últimos versículos em 2 Pedro 3, diz que antes crescei na graça e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, crescer em graça não é um crescimento de baixo para cima. É um crescimento de cima para baixo. Muitas pessoas não entendem porque o homem é, por natureza pecaminosa, orgulhoso. E nós queremos sempre subir na vida. Queremos alcançar metas. Orgulho, porque a Bíblia diz em Tiago 4:8, diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a humildade é a qualificação para que a graça de Deus abunda e cresça. Por isso eu disse, o nosso crescimento não é para cima, é para baixo. Por isso eu disse, este ano é o ano da graça. Porque nós fomos provados em tantas maneiras diferentes. Não é? Nós fomos tentados, não é? Para desviar, para largar, para harmonizar, nós fomos, não é? Tentados não é? Para andar pelo nosso próprio caminho. E só pela graça de Deus nós podemos ultrapassar isso e vencer. Orgulho, eu tenho pensado muito sobre essa área, porque eu vejo isso como o meu problema pessoal, talvez principal. E, então eu tenho batalhado muito nesta área. E quando eu estava a ministrar em Alemanha, eu disse uma coisa que mais tarde eu estava a pensar sobre aquilo que eu disse na pregação. Eu faço isso, segunda-feira eu volto de ouvir a mensagem e pensar sobre aquilo que eu preguei até. Eu disse uma coisa, disse que o orgulho é quando nós estabelecemos um nível de sucesso ao que é atingível. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Quando nós colocamos the standard of success, we bring it to the level of our own achievement, our own ability. Quando nós baixamos o nível de sucesso ao que é atingível. Entende o que eu estou dizendo? Quando nós conseguimos, com a nossa própria força, atingir aquilo que nós achamos que é sucesso, nós gloriamos. Nós ficamos assim à vontade, confiantes. E normalmente é quando nós começamos a olhar de baixo aos outros, que não tiveram a mesma disciplina, o mesmo empenho, né? Então vem uma série dos outros problemas, seja sociais, familiares e tudo, porque o orgulho destrói a graça. É o inimigo da graça. Por isso Deus diz, eu resisto os soberbos, mas eu vou dar graça aos humildes. Houve um tempo na vida de Paulo, e esse é o quarto significado de graça, que graça é sempre suficiente.
Sempre temos aquilo que precisamos. Houve um tempo em que Paulo estava assim tão frustrado porque houve uma resistência de parte do inimigo contínua na sua vida. Ele chamou isso espinho na carne. Muitas pessoas, eu tenho estudado, né, todas as interpretações desse versículo. E algumas pessoas pensam que é um problema nos olhos, que ele orou várias vezes e nunca recebeu uma resposta, além de que Deus diz, a minha graça te basta. Em outras palavras, aguenta-te. Não é? Mas há outra forma de ver esse versículo também, porque a Bíblia diz, e nós podemos ir para 2 Coríntios, capítulo 12. Diz que essa é um mensageiro de Satanás. Para me bofetear. O que é bofetear? Eu não estava a entender bem essa palavra, mas essa palavra é... Né? É fazer isso. Né? Houve um mensageiro de Satanás, né, que estava continuamente a chatear a vida dele, em várias áreas. Eu queria ir para esse sítio, houve uma tempestade, houve um roubo, estava preso. Né? Continuamente encontrou problema após problema, e ele estava a chegar a Deus, Deus, livra-me! Eu quero um tempo de bonança, um tempo de calma. Quantos de vocês têm passado pelas situações em que é tão repetida dos problemas? Parece que resolve um, vem a outro, resolve essa, vem mais outra. Vez após vezes. Né? Um mensageiro de Satanás só para slap me around, né? Só para bufetear, né? Só para dar chapadas, vez após vezes. E até que a pessoa fica cansada desta luta contínua. E em lágrimas clamou ao Senhor. E Deus diz, a minha graça te basta. Tu vais ter o poder suficiente para lidar com, seja qual for a situação que pode surgir na tua vida. Tu tens a minha presença em cada situação. Não preocupa porque tu tens a força suficiente, tu tens a inteligência suficiente para lidar vez após vezes com, seja qual for, a posição que vem na tua mente. Ele diz, seja de fora, seja de dentro, porque às vezes a luta é aqui dentro, com as nossas emoções, com depressão, com ansiedade, com medos. E nós temos graça para lidar com isso. Nós temos também graça para lidar com o que vem de fora. Vem das pessoas, às vezes as pessoas amigas, que são usadas para provar o nosso amor, provar a nossa paciência. Talvez são filhos, ou talvez é a esposa ou o marido. Mas em qualquer situação, seja de dentro, seja de fora, nós temos graça suficiente. E só pela graça que nós podemos ser salvos, porque é o dom de Deus. Então vamos usar essa palavra em Efésios 2, 8 e 9, para não somente significar a nossa salvação eterna, mas vamos usar isso como nossa salvação de qualquer situação.
da salvação de qualquer angústia, de qualquer praga, de qualquer vírus, de qualquer situação. Nós adiamos o nosso regresso por causa de estar assim em proximidade das pessoas que estão doentes, até na própria casa. E quando eu fui ter com o Senhor, Deus deu-me uma palavra visível, uma imagem. Diz que tu estás numa bolha, né? Tu estás assim protegido, não preocupa. Então deu-nos um certo descanso, ok, à vontade, ficamos aqui e nós descobrimos a razão de ficar mais 2 semanas para ajudar. Nós ajudamos um grupo dos iranianos. Opa, foi uma experiência tremenda. 3 semanas seguidas ministramos aquele grupo de irmãos em Alemanha. São do Irão, são refugiados do Irão. Mas, no mesmo tempo, eles fizeram uma missão direta para Teherã, no Irão, por um grupo de pessoas que estavam a ser reunidos só para ouvir a palavra. Estas pessoas, seja em Alemanha ou em Irão, estavam assim tão fomeados, só queriam ouvir a palavra com lágrimas. Eles quando oramos para eles receberam e disseram, opa, aqui em Europa somos tão mimados. Nós ficamos tão zangados com as coisas que não prestam para nada. Ficamos tão angustiados com aquilo que é nada. E são pessoas que podem ser presas, podem ser mortas pela sua própria fé. E têm fome, querem, fazem um esforço para estar juntos. Um risco incrível para estar juntos. Só para ouvir uma palavra. Não é de encorajamento. Uma palavra de Deus. Nesta humildade, a graça abunda. E o poder de Deus se manifesta. Aleluia. Irmãos, eu tenho pensado muito sobre essa área de graça. E eu não quero viver num nível em que é somente daquilo que eu consigo gerir. Eu não quero manter-me num nível de mediocridade em que eu consigo fazer. Eu não quero baixar, não é, aquela fasquia para facilitar a minha vida. Às vezes nós fugimos de certos desafios, temos medo de certas metas, porque, eu não quero falhar. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho finanças. Mas é difícil. É impossível. Quando nós começamos a dar desculpas após desculpas, revela o estado da nossa própria alma, em que estamos mais a confiar em nós e queremos facilitar a vida, facilitar tudo, em vez de ter desafios que custa. Quando Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 8, a igreja de Coríntios, acerca de sua atitude em dar, ele usou o exemplo dos macedônios, que eram pessoas muito pobres, mas eles manifestaram grande graça em generosidade. Quantos de vocês têm dado ofertas que custa? Não é que é possível, porque muitas pessoas, eu dou aquilo que eu tenho, aquilo que é possível. Mas essa não é graça. Não é? Essa está dentro do teu poder. Eu lembro uma vez numa conferência, Deus desafiou-me para dar 1.000 euros que eu não tinha. Não tinha. Mas eu senti dar aquele passo em frente e comprometer-me para dar 1.000 euros. E voltei ao meu quarto do hotel. Eu orei, Deus,
sou tu. Dá-me uma palavra. Porque graça é recebida pela fé, e fé vem pela palavra. Então eu abri em 2 Coríntios 9. Ele diz que ele dá semente ao semeador. Ele diz, ok. Deus vai dar-me o dinheiro para dar. Porque eu não tinha. Na minha conta bancária não tinha. Passando algumas horas, eu fui à internet para ver o estado da minha conta. E alguém tinha depositado 2.000 euros. Não somente tinha dinheiro para dar, mas também para pagar o hotel, porque também não tinha. Foi incrível mesmo. Foi incrível, não é? Eu vou dizer, quando nós vivemos pela graça, é quando nós experimentamos o sobrenatural. Se nós vivemos pelas nossas forças, nós vamos experimentar somente religião. E eu vou dizer, muitas pessoas vivem neste nível e depois de algum tempo fica cansado com isso. Porque não diz nada. Não há nada. Este ano é o ano de graça. Temos que aproveitar isso. Se vocês têm sido abafeteados pelo Satanás e têm confiado mais na tua força e têm tentado guardar a si mesmo, não fazer um grande esforço, cuidar com isso, né? Se tem vivido ali e chegando em dezembro, cansado, irmãos, é o tempo de graça. É o tempo para receber a graça. É o tempo de dizer, eu não quero viver pelas minhas forças, eu quero viver pela força de Deus. Porque as metas são de Deus, não é? Os alvos são de Deus. Tem que ser de Deus, tem que ser além daquilo que é possível. Teu nível de sucesso não pode ser atingível por ti. Não é? Tem que ser só Deus que faz. Sou Deus que eu consigo fazer isso, só com Deus. Eu só quero deixar a vocês com esse desafio. Porque Deus quer que nós ativamos. Graça está aqui. Foi dada na presença de Jesus, está aqui. Temos tudo que nós precisamos, não temos que pedir. Mas temos que ativar a graça. E graça é ativada pela nossa humildade. E a humildade, às vezes nós pensamos que a humildade é pensar mal de nós. Não é pensar mal de nós, é pensar menos de nós. É pensar mais dos outros. Ter alvos fora, reconhecer nossas fraquezas, ser consciente daquilo que são os nossos limites, mas não deixe os teus limites te parar. Olha para quem que está dentro de ti e dizer, com a graça de Deus, eu vou viver. Pela graça de Deus eu vou vencer. Pela graça de Deus eu vou conseguir. Pela graça de Deus. Amém? Às vezes nós desonramos Deus. Nós desprezamos a graça pela forma que nós relacionamos com Deus. Às vezes nós oramos assim, Deus, ajuda-me a aguentar este dia. Ajude-me só a passar mais um dia, Senhor. Essa despreza. Não, Deus quer abundante vida. Deus não quer que nós somente sobrevivemos. Quando as nossas orações são orações de miseráveis, nós desonramos o Senhor Todo-Poderoso. Quando baixamos, Senhor, eu não tenho força, dá-me mais um dia, mais uma força. Não, é pela força de Deus que nós nos levantamos.
Então nós temos que orar bem e grande. Segundo aquilo que nós conhecemos de Deus, porque Deus é todo-poderoso, Deus é grande. Por isso ele diz, com grande poder e com abundante graça fizeram maravilhas. É? Irmãos, eu quero deixar vocês com isso, porque eu creio que neste tempo é um tempo da abundante graça sobre o seu povo. A sair desta pandemia pior do que nós entramos. Muitos estão a fazer isso. Muitos agora são menos convictos, menos disciplinados, agora do que em março. Muitos têm baixado. Mas eu creio numa igreja que vença pela graça e poder de Deus. Eu creio que eu estou em frente a uma congregação que está sedenta da palavra, que está a ouvir a palavra e que vai pegar nesta palavra e vai mudar de atitude para ver as conquistas, ver as tribulações numa outra forma. Muitos jovens têm medo dos exames. Mas qualquer teste é só para revelar aquilo que está dentro. Então vamos revelar aquilo que está dentro. Vamos revelar mesmo o que é Deus, o amor de Deus que está dentro. Vamos revelar o poder de Deus que está dentro. Vamos revelar Jesus que está dentro. Vamos manifestar isso. Seja qual for o teste, é só para revelar maior que está em mim do que está no mundo. Que nós pegamos nesses desafios e nós dizemos, não, 1.000 irão no meu direito, 10.000, mas nada vai atingir, porque Deus está comigo. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Põe a tua mão sobre o teu coração. Você tem reconhecido que o teu gasto, teu cansaço é porque tem andado pela tua força e não pela graça de Deus. Eu quero neste momento que tu feches os olhos, dirija a Deus, confessa isso. E diz, Senhor, eu preciso de Ti. Perdoa-me por ter confiado em mim mesmo e a minha força e não em Ti. Receba esse perdão, porque Deus vai tirar aquela confiança na tua força. E como a Bíblia diz, que o fraco diga, forte sou. Se está a sentir fraco, diz, não, em Cristo Jesus sou forte. Em Cristo Jesus eu tenho aquilo que eu preciso. Em Cristo Jesus eu tenho mais do que é normal. Deus não está limitado ao teu ordenado, Deus não está limitado às tuas circunstâncias. Ele está muito além disso. Comece a declarar isso. Que Deus, o Todo-Poderoso, habita em mim. Aleluia. Bendito és tu, Senhor.